Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, hoje dia também, sexta-feira, lembrando, segunda, quarta e sexta, atualizamos aí os mapas climáticos. E agora com o acréscimo aí dos mapas climáticos dos Estados Unidos, porque lá começou a plantar milho aí com 2% já de produção de plantio. O clima colabora lá para um plantio mais rápido. Então vamos dar uma olhadinha aqui como estão os mercados e também os mapas, né? Vou começar aqui pelos mapas do Brasil. A gente tem pelo mapa do modelo americano, chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Bem parecido com o de quarta-feira, né, pessoal? Não mudou muita coisa. Trouxe um pouco mais de chuvas aqui para o Paraguai, que no modelo da quarta-feira estava mais branco, né, o mapa, mas a princípio cerca de 5 milímetros para o Paraguai. Ali na região dos Pampas também, um pouco mais de volume, cerca de 20 milímetros, mas nada que preocupe. Paraná deve receber aí cerca de 5 milímetros também, e as chuvas ficam mais concentradas lá para o norte do Brasil. E a gente vê aqui no Mato Grosso volumes que variam bastante, né, de 5 milímetros até 50 milímetros, no acumulado aí, lembrando, para 5 dias novamente. Tocantins recebe boas chuvas, Bahia cerca de 5 milímetros também, Minas Gerais de 0 a 5, não é muito em Minas Gerais. São Paulo também, uma pequena faixa só recebe chuvas. A princípio deve chover praticamente em todo o território brasileiro, mas não muito, né? Fica mais concentrado realmente ali no Mato Piba e também no Mato Grosso. Pelo modelo europeu, como de costume, ele traz volumes maiores de chuvas, né? O mapa em si parece basicamente o mesmo, mas olha que Paraguai já tem vários pontos de tons vermelhos, né? Que indicam cerca de 50 milímetros. Ali também para a Argentina, região dos Pampas, chove um pouco mais. Rio Grande do Sul deve receber mais chuvas também, pegando a mesma faixa que passa ali na Argentina. Paraná recebe também alguns pontos vermelhos. Mas em suma, pessoal, o que é a questão aqui, né? Deve chover, de novo, totalidade do Brasil. Minas Gerais, só que aqui nos dois, né, manteve os mesmos pontos brancos no mapa. Deve chover menos em Minas Gerais. E Mato Grosso deve receber a maior parcela de chuvas aí. A gente olha, Tocantins também tende a receber boas chuvas pelo modelo europeu. Lá nos Estados Unidos, a gente teve ontem a atualização do monitor de secas e vocês podem ver que não mudou nada. Não mudou nada. Segue igual. Pelo que a gente anda estudando aqui, o clima é favorável para o plantio. Pode ser que se repita aí um ano de boa produtividade, em meados lá de 16, 17. Isso seria bom a princípio aí, pelo que a gente vê, pelos estudos climáticos, enfim, pelo que os especialistas do mercado dizem, que a gente poderia realmente ver um clima contribuindo para que os Estados Unidos fizessem excelentes produções de milho e de soja. Claro que isso tudo pode mudar, porque a confiabilidade dos modelos climáticos, quando a gente pensa num futuro mais longínquo, por assim dizer, né? Claro, dentro de um mesmo ano, mas com uma janela maior que 10 dias, aí já fica bem complexo, né? Mas, pelo que dizem aí, a princípio, a gente teria sim um clima contribuindo para excelentes produções lá nos Estados Unidos. Caso isso aconteça, pessoal, soja para baixo, milho para baixo, tá? Não tem muito o que fazer. Soja nos Estados Unidos vem mostrando que realmente está muito difícil de exportar, as vendas fraquíssimas, e a gente percebe aí que há uma chance grande de um novo aumento nos estoques lá dos Estados Unidos, o que faria também um novo peso negativo aqui dentro de Chicago. A gente tem a questão de que não há comprometimento, não há farmer selling lá para frente.
os produtores segurando, não estão vendendo. Hoje para eles não compensa também por uma questão de olhar os vencimentos, vender hoje ou vender lá na frente, está praticamente pagando a mesma coisa. No passado, inclusive, era o contrário, né? O spot ele estava pagando mais do que lá na frente, então o comprometimento acabou sendo pequeno e isso fez até então um programa de exportação muito raso, né? Fazendo com que Estados Unidos viesse para a janela de Brasil, também concorrer com o Brasil. Daqui a pouco a gente tem também a Argentina, fica cada vez mais complexo, né? Essa dinâmica global da venda de sojas. Então, o que a gente pode esperar realmente é um aumento aí dos estoques e uma queda na cotação dos Estados Unidos. E também tem as questões políticas aí para o ano que vem. Se o Trump ganhar, provavelmente a gente deve ver algum tipo de retaliação ante a China com aumento aí de impostos de 60%, como ele disse, né? E essa ideia ela ganha mais força, principalmente quando a gente olha tudo que a China tem feito com relação a empresas americanas. Então a gente vê que Apple mesmo não pode ser usado mais em repartições públicas. Recentemente teve a mesma proibição para a Microsoft, então não pode mais usar o Windows nos computadores lá. Enfim, eles estão colocando um monte de empecilhos em várias e várias empresas. Sem falar, né, claro, em sites, né? Então a gente, por exemplo, LinkedIn, não tem mais. Eles têm uma versão chinesa do LinkedIn. Facebook, Google, tudo que vocês podem imaginar, eles têm uma versão chinesa para esse produto e vão tirando os americanos da jogada, né? E lembrando, para a Apple mesmo, o maior mercado deles de venda é realmente o mercado chinês, ou era até pouco tempo atrás. Acredito que continua sendo, mas teve um corte realmente muito significativo quanto às vendas lá no país. E isso até então tem saído impune, né? A gente não vê o governo Biden fazendo qualquer movimento que venha a pôr um freio nesse tipo de problema que é criado, né? Querendo ou não, impacta muito as big techs. E provavelmente com o Trump sendo eleito, a gente deve ver sim algum tipo de retaliação, o que faria que a gente voltasse para a guerra comercial que foi ali em 2018. Então, se a gente voltar aqui, vou botar no gráfico anual para ficar mais fácil de ver. 2018 a gente via preços de soja sendo negociados na casa de um dígito, tá, pessoal? Então aqui a gente tem 16, 17, aqui 18. Então em 2018, negociado ali, ó, fechamento de 2018 foi... Opa, aqui o gráfico. Fechamento de 2018, então negociado a 8 dólares e 95 cents por bushel. Então, abaixo aí dos 10 cents, né? Existe um mundo que isso aconteça novamente, tá, pessoal? Aí 2019 também fechou o ano com uma alta de 6,76% a 9,55%. Só foi voltar a subir na pandemia, que daí a gente teve aquela bagunça global, né? Onde subiu, tudo subiu muito. Tem a soja que subiu bastante e voltou a negociar acima do um dígito, né? Então a gente teve a soja fechando o ano com 37% de alta a 13 dólares e 11 cents por bushel. Enfim, tenham em mente, pessoal, que esse é um cenário que ele é desconfortável, mas é um cenário possível, tá? Não querendo ser alarmista, mas olhando para o futuro, tudo vai se caminhando. Coisas que podem mudar no meio do caminho é realmente a gente tem uma frustração gigantesca de safra nos Estados Unidos, tá? Então o clima lá ele teria que ser bem ruim para que a gente visse isso. Mas a princípio não é o que a gente tá vendo, né? Voltando aqui para os nossos gráficos, pessoal, vamos ver como é que ficou ontem. Petróleo ontem subiu bem, subiu 1,35%. Essa alta do petróleo não foi capaz de puxar o óleo de soja para cima, né? Descolou aqui o petróleo do óleo de soja. Então, hoje o petróleo vem caindo 0,19%, mas ontem, belo movimento, a princípio vindo aqui buscar essa região dos 90 dólares por barril.
Para o óleo de palma, a gente teve uma queda ontem também de 0,16%, hoje caiu mais 1,3%, provavelmente dando um descanso aqui, né? Vindo em busca aqui dessa região dos 4.291, dando um descanso dessa última alta que fez. Quase bateu no primeiro alvo que a gente tinha ali, né? Na casa dos 4.493. Óleo de soja ontem caiu 1,43% e hoje vem subindo 0,5%, meio por cento de alta para o óleo de soja. O óleo de soja que não perdeu o fundo anterior, vem acumulando. Se conseguir romper essa região dos 49,80 aqui, vai ficar interessante. Soja em grão ontem chegou a trabalhar no negativo, bem no negativo, mas fechou o dia aí com uma leve queda de apenas 2 cents por bushel, 0,19% na variação diária. E hoje já sobe aí 0,15%, vem brigando nessa região novamente dos 11,80. Como perdeu, aqui agora vira uma região de resistência, né? Voltando para dentro dos 11,80, a tendência é que busque os 12 e dali volte a ficar embolado novamente. Lembrando que, a princípio, os 12 dólares é um preço onde o produtor americano consegue algum tipo de vantagem e vê interesse em fazer vendas. Para o farelo, alta ontem 1,06% e hoje uma leve queda de 0,12%. Farelo que está atrasado aqui, né? Basicamente teria esperado algum movimento um pouco mais positivo, seguindo tanto o grão quanto o farelo, porque ele ainda não conseguiu romper, né? Os demais eles chegaram a romper, voltaram a trabalhar para baixo, mas chegaram a romper as suas resistências no primeiro momento, né? E aqui no farelo a gente vê uma lateralização que já vem há bastante tempo. Daria para a gente traçar até inclusive aqui embaixo umas linhas de referência. Então, basicamente isso que a gente tem. Tá aqui como azul o nosso suporte e como vermelho a resistência. 338 aqui é uma resistência lá atrás de 2021. Vou tirar daqui. Tá fazendo tanto peso não. Principalmente a vermelha e a azul agora para o farelo de soja. Trigo, pessoal. Trigo conseguindo aí fazer uma movimentação interessante, inclusive até atípica essa movimentação aqui do trigo. Provavelmente tem alguma coisa a ver aí com Rússia. A Rússia, novos problemas de guerra e tudo mais, eles tendem a segurar um pouco da sua produção, de exportação, tentando usar isso como uma moeda de troca, né? Como fez com o gás e com o petróleo. Então pode ser que o trigo seja a bola da vez lá na Rússia, em termos globais aí, né? Aí o trigo tende a se favorecer. Porém, pessoal, o trigo segue embolado e assim, a gente tem as melhores condições de lavouras de trigo nos Estados Unidos em anos. Então, trigo de inverno, né? Então, a princípio, não sei se tem muita sustentação esse movimento de alta, mas de qualquer forma, belo movimento de alta. Ontem fechou no 0 a 0, bem estável. E hoje sobe aí 2,65%, ganha a sua região de resistência iminente e vem aqui para testar a região dos 5,82. Essa alta do trigo acaba ajudando o milho que ontem subiu 0,81% e hoje vem subindo 0,69%. É uma alta legal mesmo. O trigo aqui no milho ainda falta, né? Ele precisa realmente romper essa região dos 4,47 para demonstrar algum movimento mais expressivo na ponta altista. E no Brasil, a gente teve ontem um movimento de alta de 0,85%, mas no aftermarket já caiu 0,49%, né? Então entregou basicamente metade do movimento de alta que fez no pregão regular. Caso vocês não saibam,
como é que funciona, né, o milho. Milho ele negocia aqui na B3 das 9 da manhã até as 4h20 da tarde e ele volta na sessão às 5h05 da tarde para o aftermarket. O que seria o aftermarket? Basicamente é um termo em inglês para designar o começo do pregão do dia seguinte, ou seja, a partir das 5h05 do dia de ontem, a gente já tem negociações que são consideradas como o pregão de hoje, tá? Ele volta a negociar às 9 horas da manhã, então o que a gente viu ontem foi que subiu 0,85 no pregão regular e no pregão que seria acumulado para o dia de hoje já caiu 0,49%. Dólar contra as principais moedas, ontem caiu 0,2, estável, nada demais. E hoje vem subindo 0,06 também, nada demais. Forte queda para o S&P 500 no dia de ontem, 1,22%. Os mercados se preparando aí para o dia de hoje, onde a gente vai ter o payroll, dado super relevante, e dados do mercado de emprego lá nos Estados Unidos, que basicamente são os que mais mexem hoje com as bolsas no mundo. A gente teve também Nasdaq caindo, encontrou aí o seu suporte. Nasdaq caiu um pouco mais, caiu 1,53%. Aqui no Brasil o dia foi de grande volatilidade, nossa bolsa chegou, está subindo praticamente 2%. Tudo isso que vocês veem aqui, essa sombra, foi um movimento de alta que foi negado, né, pelos vendedores. Então praticamente 2% de alta e acabou seguindo aí essa forte queda dos Estados Unidos, entregando todo o movimento do dia. A gente também teve algumas questões com o Petrobras. Petrobras fez um movimento bem interessante também. Petrobras chegou, está subindo aí quase 3% também no dia. Algumas notícias com relação a pagamento extraordinário de dividendos animaram os investidores, volta aquela ideia de que pode pagar dividendos bons, dividendos gordos, e isso puxou aí as cotações, subiu quase 3%. Porém, a gente também teve aí na ponta oposta um anúncio de que o Jean Paul Prats, que era o atual presidente, já deve ser mandado embora, e ele deve ser substituído pelo Aloysio Mercadante. Um nome aí bastante conhecido do mercado, o mercado não gosta, porque é um nome que está associado aqui, falcatruz, decisões ruins e ao governo Dilma. Então ele estava ali, tinha assumido o cargo e basicamente tomava decisões um pouco controversas, ou seja, o mercado realmente acha que ele assumindo a diretoria da Petrobras é um baita tiro no pé, horrível para quem é investidor dessa empresa. Então o dia basicamente foi entre esses altos e baixos. A gente, de um lado, teria aí pagamento de dividendos extraordinários e por outro, alguém que vai assumir que provavelmente vai seguir uma linha mais populista. O petróleo subiu, vamos vender mais caro. Não. Segura, deixa comigo. Chama, vamos diminuir. Então vamos aumentar aí a depreciação, o déficit, né, que a gente tem entre o preço que está sendo pago e o preço que a gente está vendendo. Enfim, tem tudo para ser ruim para a empresa este nome. E é isso que tem mexido com o mercado. E vamos ver como é que segue o baile, né? Ainda não é oficial, mas a princípio é isso que deve acontecer. Vamos para as bolsas aqui rapidinho, pessoal. Temos aqui o feriado na China, Hong Kong voltou com leve queda aí, estável basicamente. Japão caiu 2,07%, lembrando que essas bolsas estavam fechadas quando os Estados Unidos fez sua queda e hoje a princípio elas seguem esse humor que foi visto ontem. Coreia cai 1,01% e Austrália cai 0,56%. Europa toda em queda, uma queda bem expressiva, também estava fechada ontem, fechou inclusive no positivo. E aí os Estados Unidos deu o tom, né, para o dia de hoje, amanheceu já com uma queda bem relevante aqui no mercado europeu. Para os futuros dos Estados Unidos, temos S&P 500 subindo e Nasdaq também subindo cerca de 0,3%. Estou dando uma corrida aqui porque o meu vídeo já está grande demais, pessoal.
Dólar ganhando força, 0,14% de alta contra as principais moedas do mundo, e temos um dólar um pouco mais forte contra países emergentes. Cotação do minério de ferro, queda de 2,54% e o petróleo estável no momento. Vamos para a agenda? Temos aqui alguns dados de Brasil que não são relevantes, vamos aqui para o que importa. 9h30 da manhã é onde o bicho pega, onde o filho chora e a mãe não vê. 9h30 da manhã, ganho médio por hora trabalhada, dado super importante. Se está ganhando mais por hora trabalhada, quer dizer que tem capacidade de gastar mais, gastando mais, inflação sobe, demora mais para cortar a taxa de juros. Relatório de emprego, payroll não agrícola, super relevante, 9h30 da manhã. Praticamente todos os dados 9h30 da manhã, tá? Vamos ter também aqui o relatório de emprego privado do payroll, outro dado super relevante. E também taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, todos esses dados de empregos aqui são muito, muito, muito relevantes. Após isso, 1h15 da tarde, a gente tem discurso de Bowman, membro do FONC aí, que vai ter esses dados na mão para repercutir na sua fala. Então, esse discurso aqui é o primeiro após a publicação dos dados, ele é super relevante, 1h15 da tarde. Contagem de sonda, isso aqui pode mexer com o petróleo. Já fez preço no passado, hoje em dia o mercado não dá muita bola não. Pessoal, é isso. 10h30 da manhã é o jogo. De novo, é onde o filho chora e a mãe não vê. 9h30 da manhã, estejam atentos.